Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Noite de 23 de janeiro de 2020. O seu programa preferido da televisão brasileira, usada eu, né? Está entrando no ar. Atualidades Pampa. Entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul e também para aqueles que estão fora do Brasil, fora do Rio Grande do Sul, que você consegue assistir o nosso programa pelas redes. Não apenas assistir, mas também participar dele. Por falar em participação, o amigo do Vitorino, Luciano Huck, que está participando do Fórum de Davos, ele esteve num painel, estava lá, participou de um painel sobre os protestos de rua na América Latina. Muito bem, pois duas pessoas que lá estavam presentes, que são o escritor e youtuber brasileiro Rayan Santos e a secretária executiva da ONU para a América Latina e Caribe, gritavam: Luciano Huck, o próximo presidente do Brasil. Credo. Duas vezes eles fizeram isso. Credo. Parece que outras pessoas reproduziram. Mas este é apenas um dos assuntos que eu tenho certeza vai abafar nesta bancada. São muitos os outros. Vitorino. Depois dessa notícia trágica, na qual eu vou tentar explicar para vocês o porquê das obras públicas, a demora e principalmente o custo. O que acontece em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e no Brasil? E um balanço do Fórum Econômico Mundial em Davos, mas do ponto de vista econômico do Brasil. A tendência é Fórmula 1 ir para Brasília. Pesquisa CNT, com dados e números interessantes, aponta que Bolsonaro ganharia essas eleições se fosse hoje. E China decide cancelar o ano novo por causa do coronavírus. No dia em que o pacote anticrime entra em vigor, o presidente Bolsonaro aventa a possibilidade de recriar o Ministério da Segurança Pública. Por que tudo isso está acontecendo? Eu vou explicar para vocês. Vou tentar, né? Vai tentar. Tem coisas muito difíceis de serem explicadas. Vitorino, você tem o direito da resposta, mas lembre-se, Luciano Huck, próximo presidente do Brasil. Isso aí certamente foi meia dúzia de babaca que não tive. Foram dois, pelo menos, falados. Dois babacas que certamente estavam lá para puxar o saco mesmo. Agora, brincadeira tem hora. Se o Luciano Huck não tem a mínima condição de ser presidente. Mas sabe o que ele disse numa entrevista? Que o Brasil merece ter uma representação melhor no exterior. Certamente depois ele justificou algumas outras coisas. Certamente essa não será com ele, né? Não sei. Essa não será com ele. Eu acho que o que ele quer mesmo é que o prisioneiro que o jatinho dele transportou quando saiu da cadeia sirva de repente para fazer campanha. Afinal de contas, o jatinho dele foi comprado com dinheiro do BNDES, que saiu do seu bolso, viu? O senhor que está em casa aí, saiu do seu bolso. Dinheiro subsidiado, 3% ao ano, dinheiro do BNDES, que foi usado para comprar o jatinho do Luciano Huck, que foi buscar o Lula em Curitiba. E agora ele está literalmente paparicando o rapaz lá de São Paulo, o outro oportunista lá. Que todo mundo era Bolsonaro, agora todo mundo quer a cadeira do rei. Vitorino, não moleste esse teu coraçãozinho. O quê? O Huck isso aí é brincadeira. Ele já tem um castigo na vida. Ele é casado com a menina... Angélica? Angélica. Isso não é castigo. É castigo, sim, senhora. Ele é uma chata de galocha. Ele vai de táxi. É uma chata de galocha. Pode ser. Aliás, a Angélica... Tu imagina que... Não, ele vai de jato, amigo. Ele não vai de táxi. Aliás... O Maurício Mátara, que ele não aguentou. Eu não sei se é o caso da Angélica, mas sabe que esses dias uma mulher foi considerada morta. Ela ficou 30 minutos sem reclamar e sem falar mal do marido. Eu sei. Deram ela por óbito. Olha aqui, ó. O seu Luciano Huck vai encher o saco, mas é o Dória, viu? Não se iludam. É o Dória. Ele tá fazendo paredinha pro Dória, anda com o Dória debaixo do braço. Os dois estão loucos de vontade de pegar a boquinha. Bom, aí o Brasil vai ser posto à venda, né? Vai virar um balcão de negócio. Estamos aí. E chamou muita atenção ainda do Luciano Huck, que nessa semana ele apresentou um vídeo nas suas redes sociais dizendo que ele estava indo no Fórum Econômico Mundial e que era um evento onde as pessoas iam tratar dos assuntos que interessam o bem da humanidade. Ora, Fórum Econômico Mundial é todo mundo fazendo negócios, é dinheiro, investimentos,
É isso? É disso que se trata? E é disso que se tratou há 50 anos. Então, ele ofende um pouco as pessoas que têm um mínimo de consciência do que acontece lá e observa a manipulação dessa retórica. O Roberto, Mas, sabe para Roberto... que ele fala? Ele fala para os telespectadores do programa dele. É isso que eu ia dizer. Ele não é que viu? ele fala para pessoas que não têm a mínima consciência. Fala para as pessoas que não têm ideia do que é Davos, não é muito menos do que é tratado. Não, porque quem são essas pessoas que votam nessas pessoas? Tanto, Magda, que escutando ele, dava a impressão que Davos era um ambiente assim onde as pessoas iam realizar sonhos, fazer o bem comum, nada contra. Na verdade, tratando de economia, gerando emprego e renda, a gente está ajudando as pessoas, mas ali não tem esse Aquilo lá não é para viés isso, não. oportunista. Agora, só muito mal. esses isentões é que me preocupam. Eu tenho mais respeito por quem tem lado, embora tenha algumas bobagens aí inacreditáveis, mas eu tenho mais respeito por quem tem lado do que o pseudo-isentão. Porque assim, ó, qual é a ideologia desse rapaz lá, o governador de São Paulo? Qual é a ideologia desse Luciano Huck? Eles não têm ideologias, eles são Murilo, eles querem a chave do cofre. Esse eu não tenho respeito. Eu prefiro respeitar, por exemplo, Cristóvão Buarque, que é de esquerda. Sim. Mas é um cara que eu tenho respeito por ele. Sim, não, e ele tem uma retórica que tem uma lógica ali. Sim, o pensamento dele ele é de esquerda e trabalha pela educação. Ah, bom, é de esquerda. Também vamos começar E por tem aí. uma trajetória, Nada né, de sabe? transformar todo o pensador de esquerda em demônio, em monstro. Sim. Porque não é isso. O que nós temos é uma deformação do Brasil. Não vamos confundir roubalheira, quadrilha com pensamento de esquerda. Existe pensadores de esquerda que merecem respeito. Ainda que a gente tem não ideias, concorde. ainda que a gente não concorde. Então, por exemplo, Mas a é que Angela assim, Merkel... o que te agrada? A ideia. Ah, de quem é? Olha, pode ser do A, do B, do C. Sim, é isso, até o caminho é isso. inverso. Para um pouquinho, não vamos longe. A Angela Merkel é de esquerda. Sim. O Ela é Marne está ótima. aqui do lado, conhece a política alemã, sabe o que eu estou dizendo. A Angela Merkel é de esquerda. O Helmut Kohl... O Helmut Kohl. Ele era um pensador, um sócio-democrata. Tinha um pensamento de esquerda. Willy Brandt. O Willy Brandt. Então, tem pessoas que têm um pensamento com uma visão mais social, que muitas vezes desfoca um pouco, mas são pessoas que merecem respeito, porque seguem teorias que até funcionam. Sim. Que é um valoriza exemplo. o debate, né? A gente estava falando da democrático. China, por exemplo. A China é a segunda economia do mundo. Olha como vive o povo chinês. É um horror. Né? E, no entanto, procura os países da Escandinávia. Não, já vou calar a boca. Os países da Escandinávia, que é Holanda, Dinamarca, Suécia. Você olha ranking desses países para ver a economia deles, eles não figuram entre os melhores em nada. Mas dá uma olhada no IDH deles. Dá uma olhada, ver se eles emigram, se eles querem sair de lá. Melhor qualidade de vida do planeta. Muito bem, a propósito, então, já que estamos em Davos, a passagem custou caro, então nós vamos continuar de lá com você. Roberta. Pois é, a passagem custou caro e quem paga somos nós, o povo brasileiro. Mas, graças a Deus, a passagem da comitiva brasileira foi positiva. Segundo os economistas, os empresários e todas as pessoas que estavam participando, eles tiveram uma visão positiva do Brasil, de que nós, brasileiros, estamos fazendo as reformas, nós estamos cumprindo com uma agenda que possibilita que os investimentos que eles têm possam vir a nós. Então, o que se traz como um balanço é que, na verdade, as apresentações que o ministro Paulo Guedes fez para os executivos, para todos os líderes de vários países, teve realmente um grande interesse, muitos executivos aderiram e apresentaram interesses em muitas propostas que o ministro trouxe. O ministro apresentou a ideia de que vai haver um leilão de tecnologia 5G, vai haver a privatização dos Correios, a privatização da Eletrobras, a expansão do nosso mercado interno. Então, ele apresentou inúmeros projetos de parceria público-privado que ele tem interesse. Ele apresentou as pautas e os interesses que o Brasil quer desenvolver. O objetivo nada mais é do que atração de emprego e renda, que é exatamente isso que nós estávamos falando, que é para isso que serve o Fórum Econômico Mundial há 50 anos.
onde grandes investidores, pessoas, fundos ricos, países ricos, vão investir em outros países que têm interesses, bons projetos, e é isso, é business, é negócio. Então, o que é importante trazer como um balanço geral é que a gente poderia dizer assim, o Brasil virou moda de novo. Há uns 5, 6 anos atrás, o Brasil já não era mais interessante. E agora ele virou moda de novo. Então, há sim um interesse grande, mas eles disseram claramente para o ministro que realmente, para eles poderem desenvolver, né, os projetos que o ministro apresenta, há de se fazer as reformas, principalmente a tributária e a administrativa. E eles também comentam que a questão do meio ambiente é também um outro viés que o Brasil precisa se posicionar. E o Brasil já deu essa resposta, né? Ontem mesmo nós trouxemos esse assunto aqui, essa posição do próprio presidente Bolsonaro. Então, para resumir, nós tivemos um bom balanço desse Fórum Econômico Mundial, ainda que a gente veja todo esse jogo político e esses interesses. Mas o que vale mesmo são as negociações e aquilo que é realmente escrito. Muito bem. Carla Krieger. Falando em jogo político, a política é realmente mutante. Tudo pode acontecer da noite para o dia. Eu posso brigar hoje com o Robertinho? Mas tu quase perdeu a vez, porque eu já sou muito educada. Tu fica olhando aí e não pega o final dela ali. Nós vamos brigar hoje por causa do Paulo Guedes. Então vai. Dá-lhe um cacete nele. Então vai. É tu e ela. É A e B, C e D não se mete. Seu Guedes, eu vou falar com o senhor, não vou falar com o Robertinho. Vou falar com o senhor. Seu Guedes, essa ideia de criar imposto para tapar rombo, não precisa ser economista, não precisa ser ministro, não precisa ser coisa nenhuma. Qualquer cidadão que não tiver dinheiro, vai no bolso do outro e se satisfaz, resolve o seu problema. Essa sua proposta de criar um imposto específico, o imposto do pecado, como o senhor chamou, que é um imposto para bebidas alcoólicas, refrigerantes, sorvetes, chocolates, doces e todos os produtos que têm um índice de açúcar acima do determinado, não é apenas uma proposta jeca e boboca, como o senhor está passando um atestado de incompetência. Porque todos apostaram no senhor como um grande gestor e queria equilibrar as contas do Brasil, cortando despesa, contendo a corrupção e estabelecendo limites razoáveis na privatização, conforme a Roberta descreveu agora há pouco. Quando o senhor fala em criar um novo imposto, o senhor arruma encrenca. Os grupos setoriais hoje da Fiesp passaram a tarde xingando o senhor, dizendo que o senhor está atraindo a tudo e a todos com a ideia de criar mais imposto. Não é apenas os grupos da Fiesp, os da Fiergs aqui eu não tenho acesso, eu não sei o que está acontecendo, mas certamente o senhor não está sendo elogiado. Então, assim, criar imposto é a coisa mais fácil do mundo. Não precisa ser economista, não precisa ser bam. Eu quero repetir para o senhor uma coisa que eu já disse aqui, e eu sei que o senhor nunca vai ouvir isso que eu estou dizendo, mas eu insisto, quem sabe um dia chega o senhor. O senhor não está gerindo uma empresa, o senhor está gerindo um país, uma nação. Essa nação tem cidadãos que contribuem com um imposto, muito acima da média mundial, e o senhor sabe disso. E o senhor fala em tapar rombo criando mais imposto, exatamente em cima de produtos de consumo de bem-estar e lazer. Então, o senhor Paulo Guedes, vou pedir uma coisa para o senhor. O senhor já fez 2 lambanças. Essa dos bancos cobrarem uma taxa sobre dinheiro virtual já foi uma sacanagem, que deixaram passar batido. Porque os bancos são os grandes anunciantes do Brasil. Então, o Estadão, a Folha, o Grupo Globo e essa turma, ninguém criticou. O único que criticou fui eu aqui e reitero, não esqueci isso. Os bancos não estão cobrando. Mas sabe o que eles estão dizendo? O senhor está isento até junho de 2020. Portanto, em julho, se eles resolverem cobrar, eles vão cobrar. Isso foi ideia sua, para beneficiar bancos que, aliás, são a sua origem econômica e profissional. Vou avançar. Reforma da Previdência, o senhor aceitou tantos penduricalhos que quem acabou pagando a conta são os de sempre. São aqueles que não têm defesa. O trabalhador que acorda de manhã, pega o ônibus às 7, trabalha 8 horas por dia. Porque, na verdade, foram tirando esse, tirando aquele, querendo alíquota especial aqui, alíquota especial ali, sobrou para os de sempre. Então, seu Guedes,
eu sou um defensor do presidente Bolsonaro, da política do presidente Bolsonaro. Eu acho que ele está no rumo certo, mas ao senhor eu tenho sérias críticas. Gostaria que o senhor pensasse um pouco mais no cidadão e menos no seu caixa. Muito bem. Carla Krieger. Agora o outro também quer falar. Ai, Eu desculpa, só queria Mari. dizer que eu concordo, viu, Gustavo? Nós não brigamos. E ano passado, a gente pagou 1.587 bilhões de reais em impostos. A maior arrecadação A dos maior últimos arrecadação tempos. dos E o últimos cara vem tempos. dizer que falta dinheiro. Ok, a vez de Então, vocês já você- foi. Marne. Eu me lembrei do Dr. Olha só, Freud. vocês querem falar. Eu me lembrei do Não, Dr. mas vamos lá, Freud. Marne. Dr. Junta, Freud. Dr. Freud dizia vamos o se unir seguinte. nessa luta. Dr. Freud dizia o seguinte, né? Companheiro. Obrigado pela vida que me deu tantos problemas para resolver. E eu vivi até esta noite para ouvir o meu querido amigo Gustavo Vitorino dizer aquilo que eu queria ouvir. Ele disse hoje, brigou comigo tantas vezes, que os de esquerda têm também boas ideias. Não foi o que ele disse? Foi. Concordou com esse amigo dele que sempre... Deixa ele concluir. Peraí, o Deixa senhor ele errou a concluir. frase. Eu disse que existem boas ideias de esquerda, não os de esquerda têm boas ideias. Não. não vale. O efeito é diferente. É claro, muito. O senhor dá licença de eu falar que eu ouvi o senhor calado censurar aqui. o teu microfone, por favor. Eu vou mandar cortar. Eu vou tirar o Manda microfone, cortar. vamos embora. Vai. Já fiz. Mas vai logo sem fazer barulho. Me leve daqui. Vamos junto, vamos Mas lá. Parou? a verdade é a seguinte, que existem pessoas maravilhosas. Mas eu não queria falar disso. Eu queria falar... Eu queria falar do senhor Lula, o teu ídolo. Votou nele. Eu não. O Lula... Votei. Há alguns anos atrás, deu uma entrevista para o grande diretor Oliver Stone, o diretor do JFK, do filme do Kennedy, o assassinato, porque ele fez muitos filmes fantásticos. O Oliver Stone fez uma entrevista com o senhor Lula. E o senhor Lula está circulando na internet essa entrevista feita alguns anos atrás, né? Que, durante todos os governos do PT, foram colocados na Rede Globo 6 bilhões e 200 milhões de reais, porque a Globo estava quebrada. Isso ele diz, está aí circulando. Naquela época, amiguinho, porque o total hoje passa de 15. Bom, aí o que acontece, né? Ele diz, não, porque eu salvei. Bom, mas ele não salvou, ele salvou o esquema todo e tal. E outra coisa, né? O Lula, será que não tem... Como é que ele diz uma coisa dessas, né? Que a Globo estava quebrada. Você não acha muita petulância, arrogância da parte deles dizer uma coisa dessa? Que a Globo estava quebrada e se não fosse dinheiro a Globo teria terminado? Isso, eu acho a arrogância deles. Para que eles dizem esse tipo de coisa? Depois de tanto tempo, né? Como todo mundo sabe. Diz, e se arrependeu de não ter colocado aquele projeto da mordaça, da censura, né? De criar uma regulação da mídia. A lei da imprensa. A regulação da mídia, que as pessoas não poderiam falar nada do governo que não passou, que foi uma grita. Lembra quando nós gritamos a respeito disso? Então, meu senhor Lula, não fique dizendo isso para um homem internacional como é o Oliver Stone, uma pessoa de grande prestígio internacional e mundial. Está circulando nas redes sociais. Se você quiser assistir na íntegra a entrevista, você pode assistir. Acesse aí Lula Entrevista, Oliver Stone, que você vai ver o que eu estou falando O senhor agora. não me dá desdobre porque o senhor está usando a mordaça em cima da Carla Krieger. É verdade. Tá dando a manchete Isso, dela. o senhor não deixou ela falar. Não Até deixou ela eu- falar? Você O senhor deu- fala muito que não deixa falar. Jamais eu feriria uma pessoa maravilhosa como a desdobre. Carla. Muito obrigada. E, o senhor foi maldoso. tendo isso em vista, eu vou continuar com o assunto que ele trouxe. Então vamos lá, Assessor de imprensa do Lula, todo dia Não, fazendo. não, do Lula Pelo não. amor Voltando de um pouco Deus, mais, Fernando. rebobinando um pouquinho, voltando ao Dá assunto 5 do minutos Murilo. para as pessoas falarem. Eu vou falar com ele. Não, a mas não história adianta, do mas Murilo. ele fala na hora que tiver que falar. O Vitorino fala que os Murilos são aqueles que querem a chave do cofre, só pensam nisso. Olha, eu já vi muito radical de direita e de esquerda que também só quer a chave do cofre, não é o tal do Murilo. Talvez o Murilo seja aquela pessoa mais do meio, que seja um pouco mais equilibrada, que ora acha que Murilo os... é pra mim. O Murilo é pra mim também. E serviu o meu chapéu. E aí, ora pensa que alguns políticos de direita têm razão em determinados pontos e outros políticos de esquerda, quem sabe, tenham razão em outros pontos. Então, tem muita gente que diz, Murilo, porque não se posiciona. Não, tem muita gente que é radical, que só consegue enxergar pra frente. E quando aquela pessoa que a gente sabe idolatra é o nosso herói e tudo faz alguma coisa errada, a gente não consegue enxergar, porque a gente está condicionado a achar que aquela pessoa sempre faz a coisa certa. Agora, passando para minha manchete, e não muito diferente de tudo isso, porque eu vou falar sobre política,
A gente, no dia que entra em vigor a legislação anticrime, comemorada pelo ministro Sérgio Moro, apesar de, claro, fatiada, retiraram algumas coisas, não saiu a prisão após condenação em segunda instância, mas tem muita coisa boa dentro da legislação. O presidente Bolsonaro vai a público e diz que recebeu alguns secretários da Segurança Pública do Brasil, né, dos estados, e que eles pediram a recriação do Ministério da Segurança Pública. Se a gente for lembrar lá, quando o ministro Sérgio Moro foi convidado, deram assim o título: o superministro. O ministro Sérgio Moro vai pegar a pasta da segurança pública juntamente com a justiça e assim ele vai conseguir combater o crime organizado, ir atrás do dinheiro, ter a Polícia Federal embaixo do seu guarda-chuva e tudo mais. Foi a comemoração. O ministro Sérgio Moro esteve no Roda Viva essa semana. Aliás, os telespectadores, através das nossas redes sociais, pediram bastante para a gente falar da participação dele. E, no meu ponto de vista, ele foi muito fiel ao presidente Bolsonaro, porque pareciam abutres, assim, as pessoas querendo indispô-lo como o presidente Bolsonaro. Ele se manteve. Aliás, ele sempre tem, assim, uma postura, mantém a linha, responde até onde ele pode responder. Mas talvez tenha incomodado o presidente Bolsonaro a questão do juiz de garantias. A gente comentou ontem a decisão do ministro Luiz Fux, que cassou a decisão do ministro Dias Toffoli. Agora o juiz de garantias não está valendo e foi comemorado pelo ministro Sérgio Moro. Não se sabe se isso incomoda, se isso não incomoda, não se sabe se incomoda essa luz que tem o ministro Sérgio Moro, porque todos sabemos que ele tem uma luz, que as pessoas realmente idolatram o ministro. Já, claro, saíram pesquisas e tal, o Vitorino até comenta, por que essas pesquisas, talvez para indispor o presidente da República com o ministro Sérgio Moro, mas o fato é, por que recriar o Ministério da Segurança Pública? Os dados até agora eram comemorados, inclusive pelo governo, baixou a criminalidade, tantas conquistas nesse primeiro ano, com o ministro Sérgio Moro titular da pasta da Justiça e da Segurança Pública. Eu gostaria que o presidente Bolsonaro explicasse o porquê, tem que ter um porquê concreto dessa recriação do Ministério da Segurança Pública. Ele já explicou agora no final da tarde. Ele publicou no Instagram dele, dizendo o seguinte, que ele ouviu essa proposta do secretário de Segurança dos Estados por uma questão de educação, ele ouviu, disse que vai conversar com os demais ministros, particularmente com o ministro Sérgio Moro, vai avaliar a ideia. Ponto. Parou aí. Aí, claro, a Folha veio a bala, né? Bolsonaro estuda criar o Ministério da Segurança. E ele, inclusive, disse, o Moro, eu tenho certeza que não vai gostar, mas daí, né, ele fica como ministro da Justiça. Foi o que ele disse. Ele disse, vou levar a ideia, vou conversar com os ministros, vamos decidir a ideia, recebeu educadamente a ideia. O general Heleno deu uma entrevista agora há pouco também e disse a mesma coisa. Pô, o presidente só ouviu a proposta e disse que vai ver, vamos ver. Os caras só vai criar. Não, vamos ver, acho que o Moro não vai gostar. Aí já... Cisão, ele e o Moro. Você sabe que tem um negócio... Mas não, é passar por cima. Vai me desculpar. Vai me desculpar, Vitorino. É passar por cima do ministro, porque eles fizeram um acordo entre os dois. Mas que ele teria passou por cima em nada, ele ouviu a proposta até agora. Mas e por que não ficou quieto? Ele ficou quieto. Não, ele deu entrevista e na entrevista... Os jornalistas perguntaram para ele. Não tem que responder. O secretário... Está em análise. Ele disse, recebi, vou botar em análise. Eu acho que é bem diferente, eu acredito que também não é tão Vitorino, simplista. Ele não disse que ia responder depois. Ele disse que o Moro ficaria com a segurança. Ele foi muito claro. Não, ele não disse que seria assim. Da Justiça, perdão. Ele perguntava a idade como é que ficaria. Não bateu o martelo. Então, ele não disse isso? Sabe, mas isso não é que ele vai fazer o que ele decidiu. Ele disse que vai conversar com os ministros. Sabe, já virou aliás, o que o Chicão vai falar daqui a pouco, quando ele comentar o assunto dele, tem a ver com isso. Tem. Porque tá para sair uma pesquisa ainda mais assustadora que essa que o Chicão vai comentar. Uhum. E o que eu acho importante deixar claro é o seguinte, que se ele abrir para um novo ministério, é mais custo. Então vamos agora ouvir o Chicão. Não tem lógica. Que tem um gancho aí. Não, essa pesquisa, dona Magda, é interessante porque ela não tem um veículo de comunicação envolvido. Então é uma pesquisa isenta. A CNT fez uma pesquisa hoje
Bolsonaro venceria as eleições se fosse feitas as eleições para presidente da República. No primeiro 29%. turno. No primeiro turno. Ele teria mais votos do que todos os demais candidatos que fizeram. E o interessante, Vitorino, que o Lula, estando na pesquisa, chega em 17%. Aí, somando Lula, Haddad e Dilma, não chega a 20%. O PT, que sempre teve tradicionalmente 1/3 do eleitorado brasileiro, ele perdeu 1/3 do terço dele. De 30 ele caiu para 20. Agora, o mais que me chamou a atenção nessa pesquisa, tive que anotar, não curto anotar, que eu queria ter uma opinião dos colegas nisso, que foi a grande notícia dessa pesquisa, foi que o Moro tem 2,4% e o Luciano Huck 0,5%. Agora fica uma incógnita. Esse 2,4% do Moro teria espaço para crescer se ele fosse um candidato? E o do Huck, 0,5%, ele nasceu morto ou tem espaço? A notícia que eu vou te dar é a seguinte, é que tem uma pesquisa que está sendo feita pelo Instituto Vox Populi, que deve ser divulgada nos próximos dias. O pessoal da Folha, do G1, da Globo, vão fazer uma festa com isso. Se uma eleição hoje tivesse o Moro de um lado e o Bolsonaro do outro, o eleito seria o Moro. Que o Moro é indiscutível. Mas aqui Sim, mas essa pesquisa deram uma relação de nomes. Viu, Roberto, eu casaria com o Moro. Eu casaria com o Moro. Em quem você votaria? Maravilhoso. Lindo. Entendeu? Essa pesquisa foi, em quem Pode você votaria? achar ele qualquer outra coisa, mas pesquisa foi feita pelo Instituto Censo. do Jardim. Aí ele é gantérrimo, ele tem uma postura, beleza, pra mim tá na Essa pesquisa foi feita pelo Instituto Censo a pedido da Confederação Nacional dos Transportes, lá de Minas Gerais. Então, assim, essa outra pesquisa, eu acho que é o Vox Populi que deve divulgar nos próximos dias. Essa pesquisa tem um objetivo... Se a pesquisa não foi divulgada, como é que ele já sabe? Porque ele é bem... Não, mas tudo bem. Vazou, Martin, vazou. Essa aqui... Vazou. Nessa condição que a CNT fez, você acha que o Luciano Huck tem espaço para crescer? Ou nasceu morta? Ele cresce, porque ele contaria com muito dinheiro aí. Porque certamente ele e o Dória não vão ficar contra. Os dois vão se juntar. Eu não sei como é que vai ser. Tudo leva a crer que eles vão tentar botar uma dobradinha. Aí também vai ser dureza. Tudo Olha leva aqui, a crer. a pesquisa da CNT, ela traz uma infinidade de candidatos. O Bolsonaro, 29,1%. Lula, 17%. Ciro, 3,5%. Moro, 2,4%. Haddad, 2,3%. Ó, tem Lula e Haddad, o que já não poderia acontecer. Amoedo, 1,1%. Huck, 0,5%. Marina, 0,4%. E Dilma, 0,3%. O Huck tá brincando pela lanterninha. É que eu acho assim, também a popularidade do Bolsonaro e do Lula tem a ver com a exposição da mídia. Né? Então, assim, o Bolsonaro tem exposição de mídia. E já é um pré-candidato também. E o Lula tem exposição de mídia também. Só que o Lula legalmente não pode ser candidato. Ele é condenado pela justiça. Agora, em 2 ações. Então quem seria o candidato do PT? Haddad de novo? Eu não sei. Eu acho que eles vão conseguir uma liminarzinha lá no STF, amigo. Agora, por que na hora H eles conseguem uma liminar lá, ele... O que chama atenção é a gente estar falando em eleições tão cedo. Com tanta reforma para fazer, com tanta coisa para a gente que na verdade olho, essa discussão saiu... Beneficia esse tipo de conversa, esse tipo de discurso. E particularmente jogar o Bolsonaro contra a sua estrela maior, que é o Moro, né? Claro, e o Moro... Mas aí uma que tá. Sabe o que eu gosto? Que o Moro não morde a isca. Ele é muito inteligente. E de uma forma sem esforço, eu acho que a imprensa dessa vez nem precisou fazer esforço nenhum. O próprio Bolsonaro, pela sua atitude, já mostrou que talvez, aventando a possibilidade de tirar poder do Moro, aí ele já deve ter incomodado bastante. Pois é isso que querem levar para todo mundo, que o Bolsonaro quer tirar. Não, o Vitorino, pelo amor de Deus, chega no... Infelizmente, essa parte eu não posso atender vocês, até porque o nosso trabalho foi muito bom nesse primeiro ano, nós baixamos os índices de criminalidade, nós vamos ter mais despesa, recriando um novo ministério. Numa conversa a gente faz isso agora. Se tem a possibilidade, se aventa a possibilidade, não precisa da imprensa para fazer esse ruído. No meu ponto de vista, neste caso. Respeito ao seu ponto de vista e quero levantar uma outra questão também em relação à área da segurança. O secretário de Segurança, você curto e grosso, tá? O secretário de Segurança querem dinheiro. Não entendi. Não, eu sempre sou sutil, educadinho. Então você curto e grosso. O secretário de Segurança querem dinheiro.
com o Ministério da Segurança e a dotação orçamentária, porque por incrível que pareça, o Ministério da Segurança teria uma dotação orçamentária maior que a do Ministério da Justiça. E é isso que os secretários de Segurança querem. Eles querem dinheiro. Para variar. Querem dinheiro. Então, E será que a bancada da bala também, aqueles os... Com certeza. possivelmente a bancada da bala vai apoiar. Política e por não quê? todos, porque A alguns bancada já da se bala, manifestaram Porque as dizendo que reformas não. precisam ser aprovadas. Aí eles estão fazendo esse jogo do toma lá da cá. Será que ele vai... O problema que o Bolsonaro vai enfrentar é o seguinte, é que a reforma tributária que ele está propondo é uma reforma tributária que, embora não tenha sido esmiuçada, é aquela chamada proposta impossível. Porque, Magda, quando você faz a reforma tributária, todo mundo pensa assim, a União vai arrecadar mais, o Estado vai arrecadar mais e os municípios vão arrecadar mais. Da onde vem o dinheiro? É a pergunta que eu faço. De impostos. Do meu bolso, do Tô teu, bem. do Posso nosso trocar bolso. o assunto, Carla Crivella? Claro, Muito estou bem. satisfeita. Ana, por favor. De um assunto complicado para um mais complicado ainda. Ontem a gente trouxe a informação que o coronavírus está, sim, se tornando uma epidemia global, mas ainda a China não tinha tomado a atitude de cancelar o seu ano novo. Lá o calendário é bem diferente aqui do nosso, né, do outro lado do oceano. Então eles estariam viajando por todo o país para encontrar seus familiares e até participar de uma das maiores e mais importantes festividades populares da China. Então as autoridades tomaram a medida de cancelar, porque o primeiro caso fora da área de risco foi detectado, um homem de 80 anos, ele acabou falecendo hoje, então se entende sim que a coisa está passando dos limites. Até procurando mais informações, a Organização Mundial da Saúde entende que hoje não é possível categorizar a doença como uma epidemia mundial, mas o primeiro boletim oficial falando sobre a doença data do dia 31 de dezembro. Então a coisa já vem se arrastando e só na China são mais de 600 pessoas contaminadas pelo coronavírus. E também já são 8 países onde temos casos, sim, da doença. O principal deles é na Tailândia, onde 3 pessoas já foram detectadas com a doença, mas já temos nos Estados Unidos, na Arábia Saudita e no Vietnã casos também bem sérios sobre essa doença, porque as pessoas não estão conseguindo se recuperar dela. Isso é o problema, porque a doença tem cura, mas as pessoas não conseguem se curar. Até sobre isso, hoje se falou bastante que aqui no Brasil poderia ter um caso de coronavírus, uma mulher então que viajou a Taiwan, ela tem 35 anos, ela esteve em Xangai, e eles descartaram aqui, o próprio Ministério da Saúde de Minas Gerais, que é onde o caso aconteceu, em Belo Horizonte, para ser mais específica, mas ela então não demonstra, pelos exames que foram realizados, que tem o vírus, o que é um alívio, porque a maneira que ele se espalha é muito rápido. E agora a China tenta conter a epidemia, cancelando as suas festividades, mas isso é quase impossível, porque todo mundo já se programou para Mas viajar. é isso que eu quero saber, já saiu um monte de gente. Sabe? E as pessoas vão cancelar ali, São naquele os perímetro. encontros populares. É, que eles naquele estão chamando. perímetro. Porque as ali. pessoas vão para as praças, tem fogos de artifício. E é uma semana inteira, né, Magda? É uma semana inteira. Isso mesmo. É como se fosse uma Copacabana inteira, assim. Na semana inteira as pessoas vão para as praças, se reúnem. E como ele passa muito rápido, de maneira assim, você respira no mesmo ambiente que alguém tem um vírus, você adquire. Então eles estão querendo evitar esse tipo de coisa. Muito bem. Vocês viram, os cientistas chineses estão se aproximando de decifrar de onde surgiu esse negócio. A cepa desse vírus é assustadora. Do morcego, né? Nessa cidade de Wuhan, tem um mercado que é considerado o mercado mais atípico do Oriente, de comidas. Eles comem de tudo que se mexe lá. Ai, não Ai, me que fala. horror. Não me fala, E a porque eu já origem participei desse do banquete. vírus é uma cepa de antavírus que é Opa. encontrada no morcego. Eu sei. E sabe qual é o prato? Não o me prato diz, não me diz que eu predileto tenho da que região, sair do programa. que é servido, tem os vídeos na internet, o prato predileto na região é sopa de morcego. Ai, que nojo. Então os médicos entendem que é uma cobra, uma cobra venenosa que tem na região, e no morcego que tem um vírus que se assemelha muito. E eles entendem que isso pode ter sido uma mutação desse vírus que entrou em contato com o corpo humano. Então eles acreditam que isso tenha origem na sopa de morcego,
que é muito consumida nesse mercado de comidas. Ah, que vontade de E levantar sabe os como é que é pés, feita a muito sopa de morcego, Roberta? Morcego não anda Para embaixo fechar, do chão. para concluir o teu... Roberto. Para concluir o teu... passando mal, sabe gente. como é que é Não, feita não, essa sopa de tá morcego? O morcego tem que ser jogado na água quente vivo. Ai, que Ai, nojo! não. Igual a lagosta. O morcego pesa 40, 50 gramas. Tem que ter muito sério, morcego para vamos fazer mudar uma de sopa, assunto, né? pelo amor de Uma Deus. morcegada. Não, mas se tu vê as imagens, eles têm as gaiolas assim, cheias de morcego vivo. O senhor não Ai, faz que mais a nojo. barba? O cara pede uma sopa, tô falando do morcego. Os caras Por pedem isso uma mesmo. sopa, parece que uma tigela é uma tigela para cada morcego. Se você quiser uma panelinha maior, aí é 2, 3 morceguinhos, tá bem legal. E Yuan, Pra quem tem estômago, os vídeos estão na internet. E Yuan, que foi a cidade onde então começou toda essa epidemia, ela fica dentro da província de Hubei. Então toda essa área está sendo de forma delicada, mas está sendo isolada do resto da população, tanto que já são 3 municípios onde os trens não circulam mais. As pessoas não podem sair nem entrar nesses municípios e muitas pessoas acabaram prejudicadas. Só para a gente ter uma noção, essas cidades, né, dentro desse município, nessa província, Yungan, ele tem 7,5 milhões de habitantes e Yuan, ela tem mais de 1 milhão de habitantes. Então, esse é o problema da China, que ela tem que isolar, mas são muitas pessoas, é uma quantidade... Imagina, 7,5 milhões de pessoas, você colocar elas numa zona de risco e tirar elas do convívio com outras pessoas, e elas viajam lá para conseguir até mesmo trabalhar. Então, agora elas estão isoladas, é quase uma quarentena daqueles filmes americanos que nós observamos, né? Dentro daqueles globos, assim, para ninguém respirar no mesmo lugar. Olha aqui, ó. Que engraçado. Deixa eu dizer, eu tô... O que houve, Roberto? A Roberta tá revoltada. nojinho. Não, ele Ela falou, perdeu o eu não apetite por 2 imaginar dias. aqueles morcegos, as asas dos morcegos sendo jogado vivo, entendeu? Eu Ela levantei os perdeu pés o agora que eu apetite tenho por 2 medo. dias. Mas é pra carne ficar macia. Ah, que ser jogada. pelo amor de Deus. Olha, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Coisa feia é as pessoas escreverem aqui pra nós e ou mentirem o nome ou omitirem o nome. Não vou ler. Não posso ler porque não tem... Não tem nome. Não tem nome, não posso ler. É isso aí, não. E nome fake também não me interessa. E vai xingar a mãe. Boa noite. Vocês sabem quem é a causadora de tudo isso? Angélica, que eu disse que é uma mala. E a Angélica é uma mala. A senhora conhece a Angélica? O senhor conhece a Angélica? Eu conheço. Angélica é uma mala. Pronto. Tá? Ponto. E eu não estou desrespeitando ninguém. É uma jornalista. Grande coisa. Grande coisa. Ofendida e quer. Qual é o problema? Qual é o problema? Vamos se tratar. Vamos se tratar. E assinem o que vocês escrevem, que é mais bacaninha. Não adianta depois apagar. Não fica bem apagar. Boa noite, moro no centro. Roberta, essa é pra ti. José Correia. Boa noite, moro no centro e neste momento a revoada de morcegos é enorme. Ai, não, pelo amor. Tem uma receita de sopa, já garanto a janta. Sopão. Não, eu já levantei os O pés. seu José Correia adorou. Quem mais aqui? Vai ter sopão Olha, na tem casa dele. inglês. Não, sério, Fala, eu não tenho problema Roberta. com barata, essas coisas, geralmente as mulheres, né, têm medo de baratas. Nada, eu sou super corajosa. Agora, morcego. Mas é tão crocante, parece. Nossa, Comeu o quê do Ah, não, mas deixa eu só dizer uma coisa. É sopa, querida. É só caldo. sabe o que eu vou fazer? Um dos WhatsApps começaram com a Angélica e terminaram que a gente aqui só fala do Bolsonaro, pelo Lula. Não tô passando. Oi, ou é a Angélica ou é o Lula. Vamos lá, Mário Barcelos, vamos botar um pouco de moral nesse Mudar de programa. assunto. Bom, eu quero Morcego. fazer uma homenagem a um dos maiores escritores da França, que nasceu bem na época da Revolução Francesa, 3 anos antes de 1789, o ano da Revolução Francesa, 14 de julho. A data, todo mundo sabe, conhece a história da França, da Revolução Francesa. Queda da pastilha, né? Daquela que o senhor tomou ontem. Mas chama-se adiantou nada. Stendhal, ou Stendhal. Essa figura fantástica escreveu esse livro maravilhoso, chamado O Vermelho e o Negro. Rouge Noir. Noir, né? Noite, isso. E esse livro conta a história de uma revista, um oportunista que tenta vencer na vida, vem de um lugar muito pobre na França. A época de Napoleão, né? O Napoleão perde, evidentemente, todo mundo conhece a história também de Napoleão, depois de Elba, depois de ser preso pelos britânicos na ilha e tal, e vai passando a história no decorrer deste homem que tem essa profunda admiração, como o próprio Stendhal tinha, o Henri Marie tinha
Biel tinha esta verdadeira adoração pelo Napoleão Bonaparte. Então ele vai desenvolvendo a história com diversos lances. Esse romance aqui, O Vermelho e o Negro, é considerado um verdadeiro clássico da literatura francesa, né? Durante muitos vestibulares do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo, quando se fala em literatura francesa, pedem que se faça um apanhado, uma análise desse livro para ver se a pessoa leu o livro e conte a história e o final do livro, que é um final trágico, eu não vou dizer o que aconteceu. Então hoje é o aniversário dessa figura, desse homem maravilhoso que vale a pena você ler, O Vermelho e o Negro. Tem umas edições baratinhas aí que custam 10, 15 reais e tal, não precisa comprar um livro, uma edição cara como essa que eu tenho. Mas recomendo a vocês porque é importante a leitura. Aliás, é o hábito mais saudável que tem, é o hábito da leitura. E eu agradeço a Deus me tornar amigo de todos esses autores. E eu digo que eu me sinto amigo deles, porque quando um autor escreve um livro, ele dá o melhor de si. E quem dá o melhor de si para você, para milhões de pessoas, mas especialmente para você, porque a leitura é única, você lê absolutamente solitário, aquilo passa para você, aquele conhecimento de um homem extraordinário, todas as suas ideias, todas as suas nuances, eu acho realmente fantástico. Então eu me sinto amigo de todos esses autores, de todas essas figuras. Espero que você considere isso também um amigo, né? E eu, como gosto de falar de livros, recomendo a vocês O Vermelho e o Negro, do Stendhal, que é um clássico da literatura francesa, desse homem que fala muito de Napoleão, porque foi um apaixonado por Napoleão. Aliás, quem conhece a França sabe que se alguém falar mal do Napoleão em Paris ou qualquer lugar, vai levar um pau. Eu também quero dar uma dica para vocês. Que o verão está aí, você já sabe. E que nós queremos ficar lisinhas e radiantes, mais ainda. Fica o meu convite, vá a Pelo 100 e fique no clima de verão e carnaval que vem por aí também. Depilação segura, rápida, sem necessidade de agendar horário. Com 16 anos de mercado, a Pelo 100 trabalha com profissionais treinadas, dando excelência para um atendimento eficaz e garantido. Sistema de depilação diferenciado, com cera natural e exclusiva. Possui cabines individualizadas com depilação feminina, mas também masculina. Além disso, também executa depilação egípcia, aquela que você usa uma linha. E ainda trabalha com design de sobrancelhas. Você pode marcar hora em um dos telefones que está aparecendo aí na sua tela, ou, se preferir, pode ir direto a um dos 3 endereços, que também estão aparecendo aí na tela. Aí, a partir daí, você está pronta para o verão. Lembrando, Pelo 100, pioneira em depilação no estado. Sábado passado eu fui lá e registrei a minha presença e fiz a depilação desse momento. Antes do carnaval, eu vou de novo. Aqui nas nossas redes sociais, o assunto é o morcego, não dá pra escapar. Maravilha. A Zeli diz que é repugnante, a Kátia, e eles ainda colocam um morceguinho para decorar o prato. A Giselda Roberta para uma sopa. Não, sério. A Giselda, Deus me livre dessa sopa. A Renate, a Roberta... Renate? É, Renate, ó. No alemão. Renate. Alemão. A Roberta tem razão, eu também casaria com o Moro, acho ele demais. Até sonhei com ele. Isso, em vez de pensar no morcego, vamos pensar no Moro. O que mais? Mas Magda... Boa noite, Magda, toda a bancada. Gostaria de saber se o Ruschel é parente da Neiva Fuchs Ruschel. Acredito que sim, apesar do Fuchs. Eu sei que ele tem uma irmã que se chama Neiva, tem uma tia também que eu acho que tem esse sobrenome, que esse nome. E falando em Ruschel, hoje, olha aqui, ó, vocês ficam brincando, ficam fazendo pouco caso da Praia do Barco, pois eu quero dizer que hoje no Noticiário Nacional falaram nas nossas praias e falaram assim, porque não sei o que, ali perto de Torres, da Praia do Barco, e não sei o que. No momento em que Marne Barcelos faz uma consideração como essa, o mundo tá perdido. Ruschel, tu tá, ó, frito aqui. Tá bem casado. Tu era o último baluarte da moral que eu tinha aqui nesse programa. Não, mas não é, eu estou falando da Praia do Barco, lá o pessoal veleja lá. Moral, baluarte. Moral, fechou. Bom. E o Marconi fizeram várias faz mais montagens, a barba aqui. né? Eu adorei, compartilhou. Ele, o Fofão, ele e o Chaves. Lembra que eu tinha dito que ele tava fofão? Eu tinha dito Divertido com ele hoje na internet. Não, e porque o legal dele mesmo é que ele se expõe, né? Ele mesmo postou a foto, enfim. Ele tem um bordão muito legal na internet, mas não pode usar Não aqui. pode.
Se o Marne gosta tanto de autores que dão o melhor de si, leia Marimbondos de Fogo, KKK. Não lerei esta figura ignominiosa da literatura brasileira chamada José Sarney. Como é que alguém recebe... Ele deu o melhor, mas tirou bastante melhor do povo brasileiro também. KKK, José de Tapes. Uma brincadeira. Esse negócio das leituras do Marne tem um negócio interessante. Às vezes, os livros mais famosos e conhecidos não são os melhores. Por exemplo, da obra do Érico Veríssimo, que é uma obra maravilhosa, fala-se, né, O Tempo e o Vento, a trilogia, várias outras obras, Incidente em Antares, né? Mas o livro que eu mais gosto do Érico Veríssimo é um livro menor, chamado O Prisioneiro. Isso é famoso, esse livro. É um livro maravilhoso, que tem um relato muito interessante. É o meu livro predileto do Érico Veríssimo. E, no entanto, não faz parte. Se você pegar os 10 melhores livros do Érico Veríssimo, ele não aparece. Para mim, o melhor dele é México. México. Não conheço. Boa noite, queridos. Já tenho o vice do Hulk. Tiririca. Beijos, Paulo Coutinho. Boa noite de novo, diz ele. Está na hora do professor Marne escrever um livro sobre suas histórias e entrevistas. Paulo Dedicarei Coutinho, um capítulo ao senhor Vitorino. Não, olha aqui, ó. O Paulo Coutinho, eu falo isso desde que o Marne começou nesse programa. E eu passei anos da minha vida pedindo para o JK deixar... Pô, vocês têm uma história, gente, que vocês não têm o direito de não dividir conosco. A história do Rádio Gaúcho passa por Marne Barcelos. A gente brinca aqui, mas eu acho que ele tem que editar um livro contando a história do Rádio Gaúcho, histórias. E a história dele, todas as coisas que ele já viveu, com quem ele conviveu. Não, aí é só... Não, mas qual é o problema? Qual é o problema? Pra senhora... Ele já fez coisa pior, o livro não tem problema. Pra ele vai ser uma encrenca se ele... Não, essa altura do campeonato ainda vai ser encrenca, Marne. Faz que nem o Chicão, muda os nomes, né? Altera. Negativo, o Chicão não mudou nome nenhum. Não mudou nada de nome. Mas teve que emitir umas coisas. Não, omitiu porque foi proibido pelos maridos. Vamos lá, Chicão Tofani. Vamos lá, Chicão Os maridos são muito baixinhos. Parou, Chicão Tofani, Neto, vai te incomodar. Muito baixinho, incomodar com baixinho, sempre me incomodei baixinho. Sérgio Moro é baixinho. Não, e o outro, e alguém diz aqui tem orelha de morcego. Imagina o cara baixinho, chega com a mulher na cama, na moral. Pior que a orelha do Lula. Ah, bom, mas é incomparável o Lula. Mas não é, tem que larga um pouco do pé dele. Larga o cara. Não, o senhor é o assessor de imprensa dele. O senhor tá levando a grana por fora. Vou fazer a denúncia aqui. @atualidades.pampa é o nosso endereço no Instagram, youtube.com/tvpampa, ativa aquela sinetinha e você recebe todas as nossas notificações. Esse é o YouTube, como já fica óbvio, facebook.com/atualidadespampa. O e-mail é atualidades@pampa.com.br e o WhatsApp é o 999-777-001. Ana. Magda, a gente, quem sabe descontrair um pouco o clima, porque a gente sabe que essas notícias são das mais inusitadas, mas a Polícia Rodoviária Federal, na madrugada desta noite, teve uma surpresa muito estranha, porque eles receberam uma chamada de um posto de gasolina dizendo que tinha uma pessoa que foi esquecida no posto. Só que, então, a mulher não saberia informar as letras da placa, mas saberia informar os números e a cor do carro, o modelo e tudo mais. Era uma senhora argentina que estava no posto de gasolina e se desesperou ao sair do banheiro e não encontrar a sua carona. Então a Polícia Rodoviária Federal, né, teve que então tomar as atitudes, viu um carro semelhante passar com a mesma placa e tudo mais, parou o carro. Só que o fato inusitado foi que quando perguntaram aos ocupantes do veículo, está faltando alguém porque alguém foi esquecido no posto de gasolina? A resposta foi, não, tá todo mundo dentro do carro. E eles então tiveram que liberar o veículo. O veículo então seguiu viagem, mas 30 minutos depois, o veículo retornou, foi até o posto de gasolina resgatar a senhora que estava lá, porque ela estava incomunicável, ela tinha trocado chips, não sabia o número do chip, então dos ocupantes, deu uma confusão e só sei que sobrou para todo mundo, até o frentista teve que sair do posto porque deu confusão lá perto de Juí, perto da BR. Mas essa coisa, 285. quando a Roberta fez uma menção a esse assunto bem mais cedo, eu digo, isso é comum, mas é comum a família vem, para num posto de gasolina, aí o marido
deixa uma mulher e vai embora com o resto. Ou deixa a filha e vai embora com o resto. É que depois ficou tão banal. A primeira vez que aconteceu, né, do Uruguai, Argentina, esses assim... 2016. A primeira vez que aconteceu, engraçado. A segunda também, depois virou moda pra aparecer na mídia. Aí a mídia ignorou. Mas não dá certo, né? Não O dá golpe certo. não dá certo. Não, mas dessa vez é inacreditável, porque perguntaram, quando esqueceram alguém? Não, tá todo mundo aqui. Acho que eles foram 30 minutos pensando, será que a gente busca, não busca, o que vai acontecer? Eu acho que eles se arrependeram da carona. A dúvida era, quem nós esquecemos? Eu acho que eles se arrependeram da carona e deixaram de propósito. Agora vão vir os a favor da carona da senhora velhinha que ficou no posto e eu vai, Era pau sogra. em mim de novo. Existe uma versão, Era sogra. existe uma versão que seriam 2 carros parecidos. E o carro que a polícia parou era o carro que não era o carro original. E que o outro carro, sim, teria buscado essa moça. Chicão Tufani, existe tu essa tens polícia medo, que assim falou como isso tu aí. já ficaste preso na tua piscina? Tu Porque tens não, quer medo ser- de viajar de Tá carona com... acomodando as melancias. Vocês não se importam da gente fazer um programa só? Tá, vamos. Legal. Chicão Tofani, tu não tem medo de pegar carona com teus amigos e te deixarem? Não gosto de viajar com os amigos meus de carona. Mas como é que tu Eu gosto viaja? muito de Quanto tu correr. viaja? Não, eu alugo um carro. Ah, tá. gosta Mas de tu não correr, dirige, né? Tu aluga um Não, carro com eu não motorista. gosto mais de dirigir, eu acho tá. dirigir uma coisa alt. Não é uma coisa aí, eu sou Não vai de muito Uber? conservador. É isso que ele tá dizendo, ele vai. Aí ele aluga um carro. Ou eu alugo um carro e uma gata dirige pra mim. Falando em vai de Uber, já era mais do que esperado que as Não, mas- empresas... O que houve? O Marlin fez alegações terríveis agora e a cara fica rindo pra mim. Diz que o Vitorino, para prestigiar a inauguração e a grande festa do Lounge da Pampa esse fim de semana, se depilou todo. Vai pra Todo? praia. Não. Gustavo? O Mário falou Tu já que falou se em depilou. sopa de mas morcego, assim, agora Só o Mário assim, pode dizer. Assim, não é que eu me depilei. Alguns foi todo. pelinhos foram removidos, porque como eu fiz os meus exames cardiológicos essa semana, aí tem que botar aqueles negocinhos assim, Sei. aí eles com a maquininha deram umas raspadinhas assim, coisa e tal. Não, mas não só no peitoral, porque não, tem que teve- fazer exames, tem outros lugares que Isso. tem que tirar os E a pelinhos. região pudenda ficou... Tem Não, que tirar um pouco dos pelinhos, se tu é tão peludo assim. Não, quer dizer, vocês... Foi só... Tu não gosta quando é tu que Nem faz? a Foi barba. só umas Agora vai sobrar aparadinhas. pra Vocês ti. só umas aparadinhas. Vocês também não querem. E tu uma sabe coisa- que isso espeta depois quando tu começa a crescer. Já tá. É por isso que toda bem assim, agora toda pela rua assim, as pessoas acham que tu tá com alguma Tô dirigindo assim. Claro, Chicão. Sabia que exigiram pro Lacerda hoje o atestado de paternidade? Tá, Dá pro meu ok. colega da Granal. E Foi uma coitadinho, ele não notícia sabia nada, não tem nada a ver. Coitado. Coitado do Lacerda. Tava escuro, ele não viu. Mas ele não Coitado. conhece o pai, a família? Não. Vamos falar de uma coisa que é muito importante para a comunidade e estava previsto que isso aconteceria, porque acontece todos os anos. As empresas de ônibus, os proprietários das empresas de ônibus, está na hora de pensar em aumento de passagem, e eles pediram que a passagem passasse de R$ 4,70 para R$ 5,20. Meu Deus. Estamos falando aqui de Porto Alegre, né? É bem verdade, são 50 centavos, mas quando eles falam assim, uma passagem é 50 centavos. Mas todo mundo que vai, volta. Tem muita gente que vai e tem que pegar outro ônibus. E vai mais. E vai mais adiante, depois volta. Ou seja, aí qual é o argumento das empresas de ônibus? Entre outros, os aplicativos. Mas os aplicativos só estão ganhando o passageiro porque são infinitamente mais baratos que as passagens de ônibus. E melhores. E melhores, porque o sujeito não vai apertado, não vai em pé, vai sair na hora que ele quer e vai voltar na hora que ele quer. Não é como aquele que tem que pegar ônibus, um atrasa no congestionamento. Magda, vamos avançar. Pensa bem. Um aplicativo daqui ao centro da cidade é 10 pilas. E olha 12 lá, pilas. dependendo do horário. Olha, o Marne e a Ana, vamos ao centro da cidade. O que é melhor, a gente subir num ônibus ou pegar um aplicativo aqui Mas na frente e tem quatro- rachar? Ou pegar o carro. Claro que não. Vitorino, Os mostra- caras também não estão se O dando conta. BlaBlaCar até em beta, R$ 28.
Para cada R$30, para 3, o quatro blá, blá, pessoas. blá, É aquele que compartilha, né? Exatamente. Mais barato que o ônibus, o cara te deixa em casa. É verdade, é verdade. Olha, o que os ônibus têm que fazer é fazer o que fizeram em outras cidades e até em outros países. Criar condições adequadas, ônibus limpos, com ar-condicionado, Wi-Fi. horários adequados. Mas não, os caras só querem, perdemos passageiro, tem que criar um novo coeficiente. Pô, e o que me assustou mais foi que o prefeito Marquesan já deu sinais de que está entrando na deles, porque disse que pensava Mas todo ano porque pensava em cobrar uma tarifa adicional dos aplicativos para compensar os passageiros. Ô, prefeito, não faz assim. Contra todo mundo. Não faz assim, vamos pensar na cidadania. As empresas de ônibus dão um reajuste para eles, que não vai ser de 50 centavos, não, porque isso seria 11% a 12%. Que é um absurdo. A inflação foi 3,41%. E tem um outro detalhe, né? 3,41. E tem um outro é essa? detalhe que, desculpa, eu estava vendo aqui quem está mandando o E aí eles WhatsApp dizem, e tal. os insumos aumentaram E mais que a tem inflação. uma outra todo coisa, ano. assim, só que eles não cumprem a parte deles. Os ônibus em horário, os ônibus em boas condições, Cadê o os ar-condicionado? ônibus com ar-condicionado. Essa é que é a realidade. Essa é a realidade. É meia dúzia que são legais ou determinadas linhas, mas outras que são as que mais precisam, porque o pessoal vem da região metropolitana, chega aqui, pega um ônibus para ir até perto de onde tem que trabalhar. Gente, É uma falta de respeito. olha, isso tem uma palavra que eu não gosto de usar, porque não gosto eu mesma de... Eles estão fazendo choradeira. Não, eles sempre fazem. Agora, e a prefeitura sempre dá para eles. Mesmo que o aumento de 4,70, vamos imaginar que o aumento de 6, 7%, que já é o dobro da inflação, Sim. vai para R$5. O exemplo que eu dei é devastador. É devastador. Se eu gasto R$12 para ir até o centro da cidade, eu e o Mário vamos pegar um aplicativo. R$1 a mais, o cara pega a gente na porta, larga a gente na porta, a gente vai direto sem parar em lugar nenhum. E vai cortando. É um cálculo Ana ia fazer simplório. um comentário e eu Não, interrompi. e a gente coloca o adendo também da utilização dos aplicativos, que é a segurança relacionada também ao seu transporte. E eu acho, assim, injustificável esse tipo de aumento de 50 centavos, porque o que foi colocado é que essa diminuição foi de menos que 5%, Magda. Sim. Não é que todo mundo está migrando para os aplicativos. Claro que não, Nós falamos claro que de não. 4, Estão fazendo boi dividido de piranha. Esse número é devastador. Não é como Isso se é uma 50% das pessoas estivessem abandonando o transporte Não público e mesmo. optando por um aplicativo. Então não justifica um aumento de 11%, 15% e ainda mais quando se trata, eles falam que a questão do combustível também influenciou nesse cálculo, mas também o salário dos rodoviários. Os rodoviários que ficam quase todo ano, né, na frente, lá batendo panela, na frente das empresas que nunca ganham reajuste, estão querendo tirar o cobrador. Daí tu coloca onde tem um projeto para se retirar um profissional que trabalha dentro do veículo, do transporte público, e você vai aumentar porque tá caro os profissionais dentro do transporte público, vocês se decidam, ou tira o cobrador. Qual é a sua atividade? Seria ônibus, motorista, cobrador? Né? Tem que ter, né? Boa. Não é cabeleireiro. Exatamente. Não é. Não é. Fala, Carla. Não, e fora que tem a greve, né? E as pessoas perdem o transporte. E isso no não... cálculo do Vitorino ainda cabem mais 2 pessoas, Vitorinos. 4 pessoas dentro do aplicativo. Quer dizer, R$12 divididos por 4, daí fica mais barato. Barato ainda. Então, isso é uma coisa que a gente tem que repensar. O transporte urbano, o perfil do transporte urbano A mudou. Europa está assim. Mudou. A mim parece que eles estão numa cantilena todo ano. Só que não cola mais, Não né? cola mais, tá na hora gente. de Não dar dá. Olha, a gente muitas vezes falamos, tem que melhorar. Não, vamos aumentar, mas vamos melhorar o transporte. Não melhorou. Agora, dona Magda, R$5 a passagem, 4 vezes 5 são 20. Tem pessoas que têm que pegar 2 para ir, 2 para voltar. R$20 por dia. Você multiplica por 22, de segunda a sexta, é o que dá um mês. Você vê quanto é que dá isso aí. Dá meio salário mínimo. Ou seja, só de passagem. as pessoas não conseguem ônibus. emprego por causa da passagem. Com certeza. As pessoas não conseguem Doloroso. emprego Qual é por teu causa da endereço? passagem. Daí o endereço é um impeditivo exatamente porque tem que Sabe? pegar 2 ônibus de ida e Isso dois é, de isso é volta. cruel, sabe? Isso é muito... A gente brinca, eu brinco muito, mas isso é muito cruel. Muito cruel. Porque, assim, a gente quer uma sociedade melhor, mas não adianta. Cada um pensa no seu bolso e o resto,
que se dane, como diz o Vitorino. E a segunda agora, a país. passagem não é mais gratuita, já acabou a Já não gratuidade. tem mais a segunda passagem gratuita, né? Aquilo acabou, né? tem. Eu acho que não tem mais. Agora Eu acho que 50% não só. tem. Ah, agora é 50%. O problema reside também na irresponsabilidade da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, que a gente tem que destacar aqui. Porque essa concessão de, fulano não paga, Beltrano não paga, Beltrano não sei o quê, meia passagem, meio isso, meio aquilo, a concessão. Bom, teve uma proposta, vocês não vão acreditar, teve uma proposta algum tempo atrás, Chicão, de pessoas oriundas do sistema prisional não pagar passagem. Não. Só que faltava. Sim. Não. Sim. Não. Teve essa proposta. Não. Teve essa proposta. Teve mesmo, é verdade. É verdade, eu me lembro. Fizeram a proposta. O sujeito que é presidiário, que saiu da cadeia, não pagava a passagem. Tem que saber quem foi que teve essa linda ideia. Não, e a ideia, na justificativa, era a seguinte: é que essa pessoa sai da cadeia sem dinheiro e precisa de passagem para procurar emprego. Tio, acorda. Quem sai da cadeia hoje com progressão de regime vai atrás de arma para continuar cometendo crime. Esse negócio de recuperação, 70% a 80% dos crimes, as estatísticas policiais estão aí. Principalmente os violentos são cometidos por pessoas oriundas do sistema prisional. Cadeia não bota ninguém no É verdade, infelizmente. Aqui no Brasil, não. Esse termo reeducando não funciona. Mário Barcelos, aqui, ó, tu estás despontando aqui. Boa noite, diz o seu João Lara de Guaíba. Sempre que consigo assisto vocês. Me sinto muito bem. Muito bem. Parece que estamos conversando e sempre concordando. Nem sempre a gente já recebi uns xixi aqui de gente que não concorda, não sei quem. Enfim, que estamos conversando. Aproveito para fazer uma pergunta. E aí só vocês podem me dizer isso, meninos. O colega de vocês na Rádio Pampa, chamado Daniel, é o mesmo que narra a série Brasil Visto de Cima? Sim. Sim. Tá. Não sei porque que ele perguntou, mas eu nem sei quem é. Cada voz identifica a voz. O menino então é assim. ótimo. Ele tem uma voz aquele que trabalha contigo? Isso. É o magrão, aquele de bar, aquele magrão, é um jovem, é um menino. É uma nova aquisição. Carioca. Um menino maravilhoso que veio do Rio de Janeiro para Porto Alegre. Educado, gentil. Isso. Cumprimenta, não é? Como as outras pessoas que entram não cumprimentam. Cuidado, o que faz o programa comigo é o Nando Donnell, que já é propriedade nossa há muito tempo. Esse rapaz, Daniel, chegou agora, faz algumas semanas. Ele é mais cedo. O horário dele é então, antes. Eu estou elogiando o outro mas que mas já pode é mais elogiar antigo. dos mesmos termos. Como é que é o nome do outro? O Nando Donnell. Esse é patrimônio. Então esse eu acho sensacional. Já mostrei o livro dele. Tem livro editado, um menino Já mostrei o livro dele aqui. 23 é dele que tu mostrasse uma vez, tem a Mário voz Barcelos. linda. E olha aqui, o seu João Lara diz que concorda com a homenagem ao senhor Mário Barcelos. Obrigado. Ou seja, que o senhor tem que escrever Vou escrever. livro para a posteridade. Dona Magda, dá. Pois não, eu tenho uma boa notícia para dar sobre o cinema brasileiro. Eu tenho falado muito do cinema argentino, principalmente na Rádio Pampa, que os argentinos produzem filmes fantásticos, intimistas, com diálogo, etc. E os filmes brasileiros que pendem para o humor, são realmente fantásticos. Está aqui, ó. O Minha Mãe é uma peça 3. Diz que é sensacional, que assim, lotado. É a maior bilheteria de um filme brasileiro da história, com quase 138 milhões no mês. A comédia do Paulo Gustavo é caso raro. Levou 9 milhões de pessoas até agora ao cinema. Bateu o Star Wars. O Paulo bateu o Star Wars. Então, quando se produz, quando se tem inteligência, quando se tem um ator fantástico como o Paulo Gustavo, é sucesso. Agora tem que ter argumento, tem que ter conteúdo, senão não adianta nada. Fazer um filme aí da vida. É uma comédia divertidíssima. E esse rapaz, o Paulo Gustavo, ele é muito engraçado. É um grande ator. É um projeto patrocinado pela Ancine, né? Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Que já se pagou, né? Já se pagou. Esse faturamento aqui. Nós temos uma telespectadora, ela é uma artista plástica, o nome dela é Ledir Brum. Ela é uma artista plástica e ela mandou aqui um WhatsApp para mim, dizendo que não vou mais assistir o programa de vocês, não sei o que e tal, barará, porque esse programa só tem um lado, você só fala do Bolsonaro, não sei o que, não tem um contraponto. Aí eu expliquei para ela que esse programa sim tem um contraponto,
que tem a Ana, tem o Ruxo, que senta lá na ponta da bancada. O Ruxo também procura sempre fazer o contraponto. O Ruxo está em férias e a Ana estava envolvida com alguma coisa e eu não quis entrar em um que outro assunto. Senhora, se a senhora quer ouvir o outro lado, só liga no jornal. Parou, Gustavo Vitorino. O outro lado. Vitorino, É só o outro lado. Vitorino, eu não tô te... Ela não falou contigo. Sim, mas eu não resisti. Olha aqui, ó. Ela que não falou contigo, ela falou comigo, seja educado. Foi mais forte que Aí ela disse assim, que bom, a falta deles está sendo notada. Afinal, estamos numa democracia, não é mesmo? Meu nome é Edir Blum, é artista plástica, a seu inteiro dispor. Beijos, tal, larará. Vou tentar dar-te esse voto de confiança, kkk. Vejamos, pois, como diz... Vejamos, pois, disse ela, como se diz em Lisboa. E tu não tem nada que te Aquelas manter nesse meninas, assunto. a Maiara e a Maraísa, processaram, hoje entraram com ação contra a Folha de São Paulo, que associou elas ao nazismo. Publicaram fotos dela, associando elas ao nazismo. Colocaram uma abraçadeira Mas com... por que fizeram isso? Indignadas. Elas fizeram alguma coisa Não, que... por nada. É um desses articulistas da Folha de São Paulo, porque na Folha de São Paulo, para você assinar um artigo lá, tem que falar mal do Bolsonaro, tacar o governo, aquela coisa. E um boboca desse lá, para ganhar um espacinho, resolveu xingar os artistas que defendem o Bolsonaro. E aí, quando deu esse episódio da citação nazista, que esse secretário falou, fez aquela besteira, associaram uma série de artistas que defenderam o Bolsonaro. E pegaram uma foto dessas meninas e colocaram uma foto delas com a suástica. Ruim, né? Muito ruim, muito ruim. Elas fazem muito bem processar. Não foi a Folha, foi o articulista que fez isso. Mas elas estavam utilizando a suástica, uma abraçadeira? Porque como assim? Estavam. O desenho está, inclusive, na internet. O nome do rapaz é... Eu tenho aqui. O rapaz é Anderson França. Ele é um articulista brasileiro que mora em Portugal e disse o seguinte, ele disse, quem retirou o desenho foi a Folha de São Paulo. Afinal de contas, o site é deles. Mas eu vou esperar vocês lá em Lisboa. Vou mandar fazer camisetas com esse desenho. E o desenho está aqui, ó. Foi esse o desenho que originou toda a incrível... É um desenho onde tem uma montagem, então, né, foi adicionado, e então ele é uma foto. Ele chama as duas de marinária. Ele chama as duas de marinária e maionese. Não foi postado por ela. Eu tinha entendido que era uma foto delas também, que tinha Não, sido... é aquele sobredesenho montado em cima de uma foto. Você pega a foto e faz o sobredesenho. Qualquer pessoa pode fazer através de um aplicativo. Não, mas ele identificou, ele falou. Sim, mas você foi Não, se for postado numa rede, né, tudo mais. Aí se foi postado por elas numa rede social, aí se justifica, talvez, porque é incompreensível, né? A gente coloca que é a mesma coisa da pessoa que fez aquele discurso, do secretário. Que fez, então, o discurso desconhecendo o fato. Mas só que é óbvio, a suástica, né? Claro. É conhecido por todos. É impossível que uma artista dessa relevância vá colocar nas suas redes sociais oficial uma foto dessa e não acreditar que vai ser associado à causa. É um absurdo. Então, mas se foi feito por alguém... Muito bem. Gustavo Vitorino. Eu quero dar uma notícia para você, muito legal. Notícia ou um convite? É um convite notícia. O primeiro deles é que o futuro carro da Magda Beatriz já chegou. É que eu não fui lá ainda, mas eu quero um preto. Que é um carro espetacular. Eu vi hoje um pretinho. É lindo demais. E nesse final de semana, mais precisamente no sábado, sexta, sábado e domingo, o Kia Rio estará em exposição no nosso lounge da Rede Pampa, em Capão da Canoa. Você pode conhecer esse carro maravilhoso, lá vai ter os técnicos da Kia lá, todas as cores maravilhosas esperando vocês. E eu vou estar lá no sábado, no final da tarde, a convite. Tu vai dar de tanguinha? É que eu não queria humilhar o Chicão, porque se alguém ele não consegue esquecer, Chicão, esse amor. O Chicão vai se sentir devidamente observado, porque aquele desenho dele que ele tem, o tanquinho, vai virar um tanque de guerra. Parou. Ana, parou. Bom, já que estamos falando de convites no litoral gaúcho, porque a gente sabe que é uma temporada que todo mundo acaba migrando para lá,
Você que estiver em Atlântida, passe na Casa Almari e procure a Lu para fazer uma drenagem linfática, porque a gente acaba bebendo, a gente acaba às vezes se passando num churrasquinho, naquilo. Então, ela é ótima. Na última vez que eu fiz, gente, sério, eu perdi quase 1 quilo. Eu vou em pra uma lá. hora você perde 1 quilo. É extraordinário. Não, mas tu maravilhoso. perdeu porque Dela. tu tinha pra perder, né? Retenção de líquido, né? A famosa retenção de cheio líquido. de cerveja, de vodka, de gin. Tudo misturado, mas Tudo bem misturado. rapidinho. Ah, que legal. Eu fico com inveja. Olha as tuas fotos com eles, que tu sai com eles também, eu fico com inveja. Chicão. Eu acho que o Campeonato Gaúcho começou de uma forma que eu sempre acho e penso que tem 2 campeonatos estaduais interessantes no Brasil. O Paulista pela pluralidade dos times que são atrações no Brasil todo, e o Gaúcho por essa ambiguidade de 2 times apenas disputar o campeonato, que é Grêmio Internacional, mas com uma pegada muito grande, onde o importante é não perder. Porque perder o Campeonato Gaúcho é a mesma coisa que entrar em último lugar. E ganhar o Campeonato Gaúcho muita gente não valoriza, mas o Campeonato Gaúcho hoje é o que mais se assemelha ao argentino pelo seu nível de futebol raiz. E aconteceu uma zebra, entre aspas. O Caxias ter vencido o Grêmio na estreia do Grêmio, na Arena, com o time principal. O Grêmio é um dos melhores times do Brasil, foi no Campeonato Brasileiro que chegou entre os 5 melhores classificados. Perdeu de 2-0 para o Caxias. Mas aí aconteceu uma coisa que eu achei muito interessante, você tem que dar a opinião da Ana, que curte futebol. Eu acho que aí o Grêmio perdeu por ele mesmo, pelo preparo físico dele, porque o goleiro Vanderlei deu um delay. O cara chutou a bola em gol, o goleiro do Grêmio, que é um goleiro que é do Santos, seleção brasileira, ele se atirou na bola quase 30 segundos depois. Não, e sem falar que, infelizmente, ele acaba interferindo na própria defesa do clube, onde ele pega o pé do seu companheiro, o companheiro acaba derrubado, então ao invés de parar a bola, ele parou a pessoa que estava Foi voltando. praticamente sessão pastelão. E até sobre isso, né, o Renato Portaluppi foi bem incisivo na sua coletiva após a partida, lembrando que o Grêmio passou por uma reestruturação interna extraordinária, foram uma demissão de mais de 10 profissionais associados à preparação física, departamento médico, fisiologia e até assessoria de imprensa. Então, até as pessoas acabaram, né, os jornalistas lá presentes, questionaram se isso teria alguma interferência no próprio desempenho. O Renato desconversou, disse que não é bem assim, que ele sabe o que está fazendo, que é um processo de autogestão. Que é bom perder até, que eu achei uma redundância. Isso é complicado, né, Chicão? E ele até trouxe, né, o gauchão do ano passado, que o Grêmio quase rebaixado, ele entra, né, dentro dessa situação, traz o seu elenco principal e acaba ganhando ali, mas ali. E ele falou que é a mesma situação, falta ritmo de jogo. E claro que o Grêmio será classificado para a próxima etapa, lembrando que o gauchão está mais reduzido agora, as etapas são 2 etapas, só agora são enfrentamentos diretos, quem pontuar mais passa, quem não pontuar acaba ficando, serão aí então 6, 7 jogos, onde teremos disputas importantíssimas e você não pode perder. Esse é o gauchão que quem perde 1, 2 partidas já está. Exatamente. Que legal. Mário Barcelos. Bom, eu quero dar minha manchete sobre a mudança, provável mudança para Brasília da Fórmula 1. Porque em São Paulo, ainda do Ecclestone, a autorização, o Rio de Janeiro tem problema de segurança e restou Brasília, que tem um autódromo bom que precisa ser reformado, e o governador Ibanez Rocha também já está providenciando isso. Então, provavelmente, o ano que vem, a Fórmula 1 será em Brasília. E para Brasília, o governador está desesperado, né? Ele quer isso porque quer isso aí, porque será uma grande promoção. Eu acho uma evolução para a Fórmula 1, porque a Fórmula 1 nasceu em São Paulo. Ela tem o DNA de São Paulo. É Ayrton Senna, Emerson Fittipaldi, Interlagos tem tudo a ver com a Fórmula 1. A própria estrutura da cidade, né? A cidade, o Brasília não tem para esse tipo mas é a Fórmula 1 que está procurando o governador, é a própria Fórmula 1 que está procurando. Que era para ser no Rio de Janeiro. Mas será que... No Rio de Janeiro, eu acho que não vinga. Eu acho que isso aí não vai ser levado a termo. Mas, gente, em Brasília tem vida noturna, tem restaurantes, maravilhoso, tem bastante. E eu tenho uma outra notícia. Não se compara com a relação de São Paulo. Uma outra notícia. E Brasília é em Porto Alegre. Uma outra notícia de demissão na Rede Globo. Eles estão reformulando o departamento de teledramaturgia. Hoje foi demitido o Benedito Rui Barbosa, o grande autor de Renascer e outras tantas novelas de sucesso da Globo. Eles estão trazendo autores mais jovens. Esse é o projeto para tentar
um novo público, né? Um novo público acompanhar a juventude. Só que esses autores consagrados ficam a ver navios. Não sei se o Benedito vai continuar escrevendo, Walter Negrão já foi, e outros tantos autores já foram demitidos nessa renovação da Rede Globo. Acho que o Benedito é o melhor deles. O Benedito é um gênio, né? Um gênio e tal, mas algumas pessoas acham que ele fica sempre doente no meio da novela e tem que chamar alguém para escrever alguns capítulos da e Globo, tal. você assiste os primeiros 3 capítulos, Já os sabe 3 tudo, últimos, já sabe tudo. Mas né? nem tanto esses novos autores que foram contratados agora, filme a também é qualidade assim, né? do material tá extraordinária, porque tá trazendo assuntos importantes, até disputas políticas que estão sendo abordadas, né, claro, de maneira mais cinematográfica, mas mesmo assim acho que essa trazer renovação, a realidade. porque sempre a gente traz, né, esses autores ficam nos seus lugares comuns, nas suas personagens, né, as eternas Helenas. Manuel Carlos não tem mais chance de fazer novelas com as suas Helenas e tudo mais. Vamos falar de outras coisas, gente? Não estou entendendo. Faz 2 minutos que vocês estão divulgando uma coisa que a gente não tem. Eu tenho um assunto interessante. Tu concluísse, Mário. Agora à tarde. Eu ia falar outra coisa. Agora à Deixa o tarde. Mário falar outra coisa. Eu queria Mas falar só ele fala, o programa do dele. Guilherme Boulos, rápido, Guilherme Boulos. Guilherme Boulos postou a respeito da Regina Duarte, já que falamos disso. que escreveu aí? O Guilherme Boulos, candidato do Vitorino, derrotado à presidência, foi a uma rede social criticar a Regina Duarte. Colocou assim, fim de carreira decadente. Aí um seguidor rebateu, não existe fim de carreira pior do que ter menos votos que o Cabo da Ciolo. Maravilhoso. Não foi boa? Maravilhoso. Em compensação, o seu Dilon Camilo, ele não tá muito bem? Não, ele tá bem, tá ótimo, mas ele não tá entendendo. Ele tá bem esperançoso. Ele diz assim, ouvi bem, Vitorino elogiando a esquerda e criticando o guru Paulo Guedes, nem tudo está perdido neste mundo. É porque eu não sou ideólogo, viu, seu Dilon? Não seja grosseiro, o homem te elogiou, tu não consegue discernir. Eu critico alguma coisa quando eu acho que está errado, na minha opinião está errado. Eu critico do lado, direita, esquerda. Magda, o Moro, hoje à tarde, decidiu criar o Instagram dele. Verdade. Aí gravou um vídeo. Não foi Instagram, foi o Twitter, né? Ele anunciou no Twitter que estava criando o Instagram dele. A pedido da sua esposa, ele disse, a pedido da minha esposa, estou criando um Instagram, coisa e tal, para ter contato mais direto com as pessoas, enfim, coisa e tal, e colocou. Em menos de uma hora, ele já tinha 60 mil seguidores. Eu não sei como é que está a contagem. O Moro é o cara da hora. Eu não sei como é que está a contagem agora, mas quando eu saí da Rádio Pampa, já estava em 130 mil e alguma coisa em pouco mais de 3 horas. O que nos leva a crer que aquela pesquisa... Olha aqui, ó, o que diz o Carlos Martins sobre o aumento das passagens de Porto Alegre? Se os donos dos carros que fazem transporte de aplicativos fizessem a conta, jamais trabalhariam como motoristas de aplicativos. Assim como os patinetes sumiram, os motoristas de Uber também irão desaparecer. Carlos de Esteio. Eu concordo com o senhor, seu Carlos. Eu tenho conversado com muitas pessoas de aplicativo. Tu não enche as 2 mãos de quem ganha dinheiro. Porque tem gente que... sobrevive, né? Exatamente. Taxista não é? também. Porque... É que os aplicativos cresceram muito o olho. O Uber cobra 25% e não tem responsabilidade nenhuma, parceiro. Esse nenhuma. Problema. Bom, o Chicão já perdeu... vínculo trabalhista. Nada. O Chicão já perdeu um telefone e ficou dito pelo não dito. Nunca recuperou, ficou por isso. Os caras nem te atendem. Assim, nem te atende, é verdade. As empresas não tem cara. 25%. E, pô, o motorista banca o carro, a estrutura, papapá, não tem... Não tem assistência médica, nada, nem Não, o advogado. negócio o pessoal não vai aguentar. Aliás, esse negócio que a Roberta tem falado, se começar a estabilizar o emprego no Brasil, começar a melhorar as condições, os caras vão começar a largar o aplicativo. Sim, mas... Os caras vão começar a largar o aplicativo. Porque a Magda tem razão. Os caras sobrevivem. Sobrevive, gente. E muito mal. E quem consegue fazer um faturamento assim razoável tem que trabalhar 12 horas no carro. Botar gás no carro. Tem que trabalhar 12 horas, senão não consegue. São vários gatilhos, né, dentro do próprio aplicativo, de valorização. Porque até conversando com os motoristas, né, você se fizesse no horário de pico, 5 corridas na sequência, você ganhava o dobro, então, de valorização financeira. Só que esses recursos acabaram saindo dos aplicativos ou até foram associados a classes de motoristas 5 estrelas, né, que você analisa por estrelas, mas só que até os 5 estrelas não
tem mais esse benefício. Então a Uber está dando justificativas e o pessoal que faz o serviço está muito insatisfeito. Então acho que isso também acaba revoltando um pouco, porque você se sacrifica sem nenhuma recompensa, né, diferente, ou até um a mais daquele que faz, assim, 5 corridas no horário normal. Não é tudo isso, sabe? Para tirar R$200 por dia, tem que fazer. Não, e o estresse, né? Muito o estresse. Dona Magda, o aplicativo ele veio a favor do motorista, porque na época de crise, Sim. quantas pessoas que É isso que o Vitorino disse, eles estão sobrevivendo. Pessoas entraram no mercado de consumo. Você sabe, Chicão, que eu acho que vai se dar bem quem daqui a pouco, diante dessas dificuldades do olho grande dos aplicativos, montar a mesma estrutura e cobrar 10%, 12%. Em vez de 25%. Mas aí o Cabify e o 99 cobram 20%. E o Uber é 25%. O Cabify, faz anos que vai ter tento entrar no Cabify. Vai ter um aplicativo gaúcho até, o Garopa de Santa Maria. Mas tá é outra coisa, Marne Barcelos, vamos aos aniversariantes? Vamos, ele. Primeiro aniversariante, o pintor impressionista francês Edouard Manet, né? Manet, da mesma linha de Monet e outros tantos do início do século passado. Depois vamos passar para Jeanne Moreau. Jeanne Moreau, uma das atrizes mais consagradas da história do cinema francês. Você tem muitos filmes que ela fez, alguns realmente são fantásticos, dentro da estrutura do cinema francês, intimista, de fala, né? Muita fala, muito diálogo, muita dialética. E um filme que eu adoro dela chama-se O Trem, né? O Trem. E esse filme conta a história do final da Segunda Guerra Mundial, em que esse trem irá levar até a Alemanha os melhores quadros que estão no Louvre, né? Os quadros todos que estão no Louvre são colocados nesse trem. E ela participa do filme, tem uma participação bastante brilhante nesse filme. Não vou contar a história, porque é um filme fantástico, vale a pena você assistir. E esse filme com o Burt Lancaster, né, um ator americano também que foi muito famoso à sua época, Jeanne Moreau, né? Ela era uma baixinha, toda diferenciada, mas era uma gigante na tela. Já era outra baixinha, é a terceira vez que tu fala mal das baixinhas. Absolutamente nada, eu estou valorizando pequenos frascos, grandes essências. E venenos também. Bom, mas aí já é outra história. A Jeanne já morreu? Já morreu. O João Ubaldo Ribeiro, grande autor da Academia Brasileira de Letras, já falecido, autor do Sargento Getúlio, etc., e outros tantos livros, um dos maiores romancistas da literatura brasileira. O Mequinho, que é gaúcho, enxadrista brasileiro, Mequinho, aqui do Rio Grande do Sul. Vamos a outro aniversariante, o político brasileiro muito conhecido, o Vitorino sempre elogiou ele aqui, o Demóstenes Torres. Vamos adiante aqui. Temos mais aniversariantes. Acho que não temos mais, dona Magda. Terminamos. Mas que pouco! Hoje tem pouco, Mário Barcelos. Olha aqui, ó. Uma pesquisa no Instagram do Sérgio Moro. Já tinham vários Instagrams de fãs. Os Instagrams de fãs, acho que as pessoas nem sabem, são assim, 612 mil seguidores. 876 mil seguidores, isso são o Instagram dos fãs, e tem muitos. E ele publicou no Twitter qual é o Instagram oficial, que é o SF_Moro, e daí tem não é Sérgio Moro, SF_Moro. Esse é o Instagram oficial, dele, que no momento tem 240 mil seguidores. E uma publicação. 240 mil seguidores. Eu sigo a esposa dele, ela é bem legal. Ana. Mas queria casar com o Sérgio Moro. Mas deixa lá, vamos lá. Olha aqui, ó. Fernando diz o seguinte. Parece que eu queria andar com elas no recreio. Um protesto do nosso telespectador Irã Marchetti. Dona Magda, em sendo assíduo espectador da bancada, venho através desta registrar que penso estar havendo um protecionismo exagerado. De fato, a equipe masculina está sendo preterida, vez que está atuando em minoria. E temos notado que o esforço tem sido muito grande para apresentarem seus argumentos. Ao exposto, registro meu protesto por mais igualdade. De outra forma, também registro... mas aí ele faz um elogio para mim. Obrigada, seu Irã Marchetti, de Santa Maria. Carla. Bom, mas pegar, assim, o programa inteiro... E pegar o que o Vitorino falou e o que a gente falou, tem que cronometrar, seu Irã. Vai dar com certeza. O Vitorino fala 80% a 85% do tempo do programa.
Não sobra. Não, e não deu a manchete dele. Seu Irã, tamo junto. Tamo junto. Ele não deu a manchete. Não, mas é dele. porque ele se mete lá dos outros e aí esquece a dele. Qual era a minha mesmo? Pior que é verdade, Quando né? ele entrou aqui, ele perguntou pra mim. Agora eu vou te lembrar que são as obras viárias. Eu tava dando uma olhada nas obras, não apenas de Porto Alegre, eu me interessei em saber o que estava acontecendo em algumas obras do Estado, mas principalmente obras federais. E descobri algumas coisas interessantes e assustadoras. A afirmação que eu vou fazer agora pode ser comprovada em qualquer site de transparência, seja do Estado, do município ou da União, aquele que a lei determina que os números sejam colocados. Nenhuma obra pública termina pelo valor que ela foi orçada. Vou repetir. Nenhuma obra pública termina pelo valor que ela foi orçada. Porque sempre tem o aditivo. Algumas coisas chegam a ser assustadoras. Tem uma ponte em Minas Gerais que foi orçada em 60 milhões. A ponte foi terminada custando 320. Aqui em Porto Alegre, se eu mostrar para vocês o orçamento inicial daquela obra da trincheira da Ceará, aquela da entrada de Porto Alegre, vocês vão cair para trás. A obra já está custando 4 vezes o que foi orçado. Então, assim, qual é a conclusão que eu cheguei? Rodovia, eu já nem falo em rodovia, porque rodovia é um tal de aditivo do acostamento, é a entrada do acesso do Diabo Carré, que vai para casa da mãe do Badanha. Então, assim, anotem o que eu vou dizer. A sacanagem na obra pública está no aditivo. A obra normalmente é orçada em valores aproximados. Aí vem o Tribunal de Contas, dá uma olhada. Tá mais ou menos. A obra pública sempre custa um pouco mais, porque depois tem que, demora para receber, aquelas coisas todas. Aí vem o aditivo. E no aditivo, o negócio, no mínimo, dobra de preço. Então, o que nós temos que acabar, e é o que eu peço aqui, é que parece um absurdo eu pedir para as pessoas trabalhar, mas é o que eu vou fazer. Eu vou pedir para o Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas da União trabalhar. O Tribunal de Contas da União está metendo o bedelho, encheu no saco do Bolsonaro, porque ele quer contratar militares para acabar com a fila do INSS, de aposentadorias, de pedidos, enfim. Aí os funcionários do INSS estão revoltadinhos. Sindicato, né? Aquele sindicato que enche o saco. O sindicato já convocou protesto aqui em Porto Alegre, essas bobagens todas, para encher o saco. Eles não fazem, não cumprem com o que deveriam, e aí enche o saco alguém que quer consertar. Eu acho que o Tribunal de Contas da União deveria dar uma olhadinha no custo final da obra e aí chamar essa rapaziada para conversar. Eu estou pedindo só que vocês trabalhem. Gostaria que o Tribunal de Contas do Estado fizesse a mesma coisa. Eu só estou pedindo que trabalhem. A obra está orçada em 40 milhões, custou 100. Por quê? Tivemos que fazer uma coisa. Por que esse acostamento não foi orçado na obra, se ele é necessário para a obra? Tinha que fazer um atalho para ir para a casa do Zé dos Cachorros. Tá, muito bem. Por que não foi, no edital não está esse atalho para o Zé dos Cachorros? Porque o Zé foi morar lá perto dos cachorros agora. Não cola. Eu acho que o Tribunal de Contas, tanto o Estado quanto a União, tem que começar a fiscalizar o custo final da obra e chamar a responsabilidade. Chega de, em final de governo, aprovar conta com... aditivo. Com ressalvas, com elogios. Sabe quem é que teve as contas aprovadas no Rio Grande do Sul com ressalvas e loas? Tarso Genro. Aí é que tá, Gustavo está sendo impecável. Aí a minha pergunta porque o ministro da Infraestrutura, ele está trabalhando tanto que às vezes eles estão até brincando com o próprio nome do ministro, chamando ele porque ele está asfaltando e está tocando ficha. Tu tens observado esse trabalho? Isso está acontecendo nesse governo também? Ou porque essas obras já vieram? As obras públicas têm um problema histórico. Hoje saiu o ranking dos países mais corruptos do mundo. Sim. O Brasil não se mexeu, continua. Por quê? Nós herdamos 20 anos de uma estrutura corrupta. Isso. Aí assim, tem gente aí, concursado, gente não sei o que não pode ser tocada, que sabe que tem sacanagem. Que sabe que precisa, no mínimo, dar uma olhadinha nas contas. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, por que ninguém consegue mexer nas contas do DAER? No município, a diretora que botaram na Carris saiu de lá porque estava ameaçando matar ela e a família dela.
Por que o Tribunal de Contas não chama a Carris inteira? Eu quero ver as contas de vocês aqui. Por que isso aqui está sendo comprado por esse valor e está sendo comprado esse aqui? Ah, porque foi uma licitação. Eu quero ver a licitação. Ai, o dinheiro que a gente ia poupar. Pô, a diretora da Carris botou em ordem os números da Carris. Aí queriam matar a mulher. O Daer, há horas que eu tô enchendo o saco aqui. Tem que dar uma olhadinha, tem que dar uma olhadinha. Essas rodovias, essa manutenção, esse dinheiro que tá indo, como é que é? É uma caixa preta. Como é o nome daquele parlamentar, Magda? Amigo nosso, é super querido, Baixinho Albuquerque, Beto Albuquerque. Beto Albuquerque foi colocar como secretário de Transporte do Rio Grande do Sul. E ele quis passar um raio-x no Daer. Largou. Um mês depois. E nunca disse por quê. E a gente sabe. Tá bem desaparecido da política. E a gente desapareceu. E a gente sabe por quê que ele largou. A gente sabe por quê. Pelo mesmo motivo que a presidente da Carris largou. Então, assim, esse tipo de coisa é para o Tribunal de Contas chegar, chamar a polícia. Olha aqui, ó, vamos dar uma olhadinha. Nós vamos entrar lá. Conselheiro do Tribunal de Contas, com 2 ou 3 técnicos, e a polícia. Nós vamos virar isso aqui da vez. Vamos saber quem é que está roubando. E quem tem coragem para fazer isso? Porque é o que eu estou pedindo aqui. É o que eu estou pedindo aqui. Se você for olhar a máquina pública, hoje, ela está loteada. A máquina pública foi privatizada por algumas pessoas e está tudo loteado. Tem que virar esses números do avesso. Alguém tem que dizer, olha, por que uma obra pública custa 40 milhões, a mesma obra feita pela iniciativa privada custa 3, 4 milhões? Por quê? Tô bem. Nós estamos encerrando o nosso programa por aqui. Vamos dormir, espero que vocês também. E amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, nós temos um outro encontro com Atualidades Pampa. Até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati.